Muito obrigado pela apresentação. É sempre um gosto voltar aqui, como devem imaginar. Pronto. Eu faço sempre que é possível eu volto à FCT para ver colegas e pronto, para ver pessoal e é sempre um prazer estar aqui. Pronto, a minha apresentação de hoje, intitulada Estruturas Correntes, Prospecção Geotécnica e Geoambiental de Solos, na fase de estudo prévio de projeto, pretende dar-vos assim uma forma geral de encarar problemas nesta área. Portanto, eu vou-vos explicar mais ou menos como é que eu faço este tipo de trabalhos e quais são os resultados que pretendo obter e as técnicas que eu utilizo para chegar ao resultado pretendido. Portanto, peço-vos paciência, porque eu vou introduzir alguns tópicos que alguns de vocês, se calhar, ainda não ouviram falar, mas vamos só muito rapidamente correr portanto, algumas definições, alguns temas, mas que eu acho que serão interessantes depois para o vosso futuro mesmo. Portanto, começamos então num slide que vocês já viram, ou se não viram vão ver várias disciplinas, sobre portanto, a engenharia geológica em si, que tem como objetivo resolver problemas de engenharia que envolvam a Terra, não é? e o seu funcionamento. Pronto. Mais particularmente, a engenharia geológica, como a professora disse, nós atuamos normalmente em três áreas. A parte de geoambiente, a parte de geotecnia e a parte de georrecursos. Pronto, a geotecnia, que é também a minha área de mestrado, que eu fiz o mestrado em geotecnia, foca-se mais na interação entre as estruturas de engenharia civil e os maciços rochosos ou terrosos. Portanto, estamos a falar essencialmente da interação das cargas dos edifícios nas suas fundações, portanto, que transmitem a carga ao maciço e, portanto, nesta área nós queremos saber se o maciço essencialmente tem capacidade para suportar os edifícios. A parte de geoambiente destaca outro tipo de problemas, que tem a ver com contaminação de solos e águas subterrâneas, que pronto, é um tema assim um bocadinho mais recente, mas que nós muitas vezes encontramos nos nossos projetos. E, portanto, falando noutra definição, eu deixei isto um bocado ambíguo de propósito, está bem? Estruturas correntes. Alguém me sabe dizer o que é uma estrutura corrente ou alguém tem uma ideia? Pronto, eu tenho aqui alguns exemplos de obras, mas pá, gostava de vos dar fazer assim uma perguntinha. O que é uma estrutura corrente? Alguém tem ideia? Não, ninguém tem ideia. Pronto. Então vá. Vou-vos deixar aqui estas imagens. Temos aqui alguns edifícios, uma casa normal de 2 andares, um prédio assim um bocadinho maior, uns 7 andares, um pequeno muro de suporte, o túnel do Marão, esta estrutura extremamente interessante que é a Palm Beach, como é que se chama mesmo? Tree, no Dubai, a Golden Gate Bridge, em Los Angeles e pronto, a barragem do Alqueva. A resposta à pergunta, estrutura corrente, não é simples. Depende um bocadinho da nossa interpretação. Eu, pessoalmente, eu gosto de, tendo experiência já em projeto geotécnico, eu classifico as estruturas com base num documento muito especial que vai ser revisto agora em breve, que é o Eurocódigo. E o Eurocódigo, mais não é que um conjunto de normas europeias que são relativas ao projeto estrutural e geotécnico de edifícios e obras de engenharia civil. E nós, enquanto engenheiros geólogos, quando trabalhamos nesta área, nós focamos no Eurocódigo 7, que é aquele que trata do projeto geotécnico de estruturas. E, portanto, o Eurocódigo 7 dá-nos estas três definições muito interessantes sobre projeto de engenharia geotécnica. Tem a primeira categoria, que são estruturas simples, estruturas pequenas e relativamente simples, isto é uma frase que está mesmo no documento. Tem a segunda categoria, que são tipos convencionais de estruturas e fundações, e a 3, que são estruturas de grande dimensão ou pouco comuns. Ora, portanto, o que é que classifica estas diferentes categorias de estruturas? Essencialmente, a complexidade na interação entre a estrutura e o maciço. Ou seja, categorias que são classificadas como categoria geotécnica 1, são normalmente edifícios com fundações de edificações simples de 1 ou 2 andares, muros de suporte, são alguns exemplos, muros de suporte de terras e construções até 2 metros de altura, ou pequenas escavações, que agora vocês veem muito em Lisboa, para implantação de drenagem ou repavimentação, esse tipo de obra. E para este tipo de categoria, o que o Eurocódigo diz é que nós podemos usar, estudos de natureza qualitativa e experiência previamente adquirida. Categoria geotécnica 2 são estruturas que não envolvem riscos fora do comum ou condições de terreno e de carregamento invulgares ou difíceis, que é uma conversa assim um bocado
um bocado abstrata. Mas é na categoria geotécnica 2 que nós temos que começar a entrar com aquilo que eu venho falar hoje, que é a prospecção geotécnica. Portanto, e aqui já temos que fazer quantificação e análise de dados, prospecção em ensaios de campo e de laboratório de rotina, e como exemplos, deixei-vos aqui, por exemplo, fundações superficiais e profundas para edifícios de 2 ou mais andares, estruturas de aterro, para barragens, pilares, encontros de pontes, escavações profundas e túneis em rocha resistente. Porque se não for em rocha resistente já não é uma categoria geotécnica 2, está bem? Um facto curioso é que se eu quiser fazer um edifício tipo isto, que em teoria será uma categoria geotécnica 1, num maciço aluvionar, com 10 metros, são aluvios de 10 metros de altura, isto deixa de ser um problema de categoria geotécnica 1 e, em princípio, passará a ser uma categoria geotécnica 2, porque estamos a falar de solos que não têm capacidade de carga nenhuma e, portanto, isto para vos dizer que as estruturas e a sua classificação são relativas. Portanto, na minha ótica, nos trabalhos que eu faço, eu penso em estruturas correntes como estruturas que são classificadas como categoria geotécnica 1 e 2, essencialmente. E ainda temos a categoria geotécnica 3, que são, normalmente, estruturas de grande dimensão ou pouco comuns, com riscos geotécnicos fora do comum e condições de carregamento invulgares ou estruturas em áreas de sismicidade elevada. E que já envolve muitos outros trabalhos, montes de cálculos, modelos de elementos finitos, pode-se usar um método operacional também. Mas pronto, temos aqui alguns exemplos. Portanto, esta estrutura, que foi feita com montes de técnicas de melhoramento de terrenos, para eles conseguirem fazer aqui a ilha em si. Esta ponte que está numa zona de elevadíssima sismicidade, não é? E uma barragem. Neste caso, a barragem de Alqueva. E muitas vezes, quando nós estamos a começar a escavar, para as fundações, ou o que for, nós encontramos outro tipo de problemas, que às vezes nem sequer nos passa pela cabeça quando temos um projeto em mão, que é a parte da contaminação de solos e águas. Portanto, este exemplo aqui foi uma escavação que eu estava a supervisionar e queria só confirmar a profundidade da fundação e confirmar que era adequada para a estrutura em si. E quando eu começo a ver a escavadora a escavar, a tirar os solos, eu começo a reparar, pronto, nesta mancha muito escura e com um cheiro intenso para hidrocarbonetos. Pronto, e isso foi visto e quando estas coisas aparecem temos que ir à outra parte da engenharia geológica relacionada com o geoambiente, porque o problema em si já não é só geotécnico, está bem? Outra ferramenta interessante que vamos utilizar para a verificação das águas subterrâneas é os piezómetros, não é? Que são tubos que são inseridos no terreno e que depois permitem verificar a variação do nível freático das águas subterrâneas e às vezes quando fazemos amostragens sai isto com espuma, está bem? Portanto, claramente há aqui alguma coisa que também se tem que pensar. E quando isto acontece, é muito, muito chato. Mantendo-se ainda um bocadinho na parte da contaminação, e eu prometo que vos vou falar disto tudo um bocadinho mais à frente, os principais compostos que nós encontramos na nossa área, na parte ambiental, e que podem contaminar solos e águas, são os hidrocarbonetos de petróleo, que estão relacionados com os petróleos, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que normalmente podem ser encontrados associados a betumes e estruturas betuminosas, por exemplo, os metais pesados, como o sénio, o cádmio, o crómio, pronto, metade disto vocês já conhecem com certeza da geoestatística. Depois também temos compostos orgânicos voláteis, que estão associados muitas vezes aos combustíveis, pesticidas na agricultura e muitos, muitos outros, está bem? Portanto, isto não é de todo exaustivo, é só um par de elementos que são mais comuns. Quando existe contaminação em solos e em águas, não quer dizer que de repente tenha que entrar tudo em pânico, está bem? Portanto, existe uma diferença entre a contaminação e o risco para a saúde humana, está bem? Existe um conceito que é o Source Pathway Receptor, em que relaciona a área contaminada, ou seja, a fonte da contaminação, e depois o meio com que essa contaminação depois pode progredir, e os receptores, que podem ser humanos, podem ser domésticos, podem ser estruturais. Portanto, se para haver risco para a saúde humana, a vossa contaminação tem que ter uma fonte, tem que ter isto e tem que estar associada a um receptor. Se vocês eliminarem alguma destas colunas,
não existe risco para a saúde humana porque a contaminação não consegue afetar o receptor. Está bem? E, portanto, muitas vezes temos que fazer este tipo de análise de risco para verificar que tipo de trabalhos em relação à remediação de solos contaminados é que temos que fazer. Portanto, temos alguns conceitos fundamentais já que nos permitem ir um bocadinho mais à frente. Mas, pá, se nós quisermos construir alguma coisa ou fazer uma obra de engenharia, eu pus aqui isto porque, pronto, achei imensa piada quando estive a pesquisar na internet ontem. Mas a ideia é que se vocês não fizerem uma correta caracterização dos terrenos ou dimensionamento da vossa estrutura, em termos de fundações, muitas vezes tem sei lá, pronto, este exemplo, não é? Porque alguém que não sabe o que está a fazer e faz um projeto de engenharia sem o estudo geotécnico, a casa fica assim, por exemplo. Ou alguém que, pronto, perdeu assim um bocadinho o fio à meada nas unidades no projeto de arquitetura ou o que for, pronto, faz uma casa assim porque estava em milímetros e não estava em metros ou qualquer coisa assim, está bem? Portanto, a ideia é vocês têm que ter sempre tudo muito bem caracterizado e saberem o que estão a fazer, porque senão podem ter outros problemas que depois levam a tribunais e coisas desse estilo. E, portanto, para fazer uma correta caracterização dos terrenos, em termos de projeto, há várias fases. Quem é que aqui esteve no último seminário? Ninguém esteve no último seminário. Pronto. Ok. Portanto, o Bruno falou-vos sobre a fase da fiscalização. Portanto, é uma fase, é a fase já de obra, em que a estrutura está a ser construída, e eu vou-vos levar um bocadinho mais atrás e vou-vos falar sobre os trabalhos que se fazem antes de sequer se começar a pensar em montar o estaleiro, está bem? E, portanto, a primeira fase que nós costumamos trabalhar é a fase de estudo prévio. E esta fase, essencialmente, o que a gente quer fazer é fazer uma definição conceptual do projeto, verificar a sua viabilidade geológica e identificação de riscos geotécnicos e geoambientais para a estrutura. Como é que fazemos isso? Essencialmente, é a recolha de documentação relativa à área de estudo, é pesquisar na internet, é ir às câmaras, é ir a ver o que há de mapas antigos, etc. Portanto, consulta de cartografia, não é? Geológica e geotécnica adequada, vocês verem o que é que na verdade está debaixo do chão, no local. E uma coisa muito importante, especialmente na parte da avaliação da contaminação, é a análise de imagens de satélite e fotografia aérea histórica, porque isso permite-vos identificar se o vosso terreno, hoje em 2019, nos anos 50, era uma coisa completamente diferente. Está bem? Que muitas vezes nós não temos essa noção, mas os terrenos já foram construídos, depois foram demolidos, depois foram construídos outra vez com outra coisa, etc, etc. E, portanto, é muito bom saber esse tipo de coisas. E pronto, isto são alguns exemplos de elementos que são consultados. Temos uma carta geológica, temos uma carta que nos dá a localização num buffer de 1000 metros de zonas de elementos hidrogeológicos e de indústria à volta, que é também importante para ver se a contaminação nas zonas envolventes. E temos aqui duas fotografias históricas de um terreno que a gente fez há pouco tempo. Portanto, isto é uma zona, isto é uma fotografia atual, 2016, e isto é 95. E a gente estava a estudar estes 3 lotes que queriam ser implantados. E, portanto, com a análise da fotografia histórica, por exemplo, nós fomos lá e não parecia que havia nada de especial, mas se nós fomos à fotografia 95, nós vimos que toda esta zona, particularmente aqui, isto era um bairro de ocupação ilegal. E, portanto, podia ter tudo e mais alguma coisa, e nós fomos lá e nem sabia que isto tinha existido. Portanto, para vos mostrar a importância de verificar elementos históricos. Depois, a outra vertente que se costuma utilizar nestes trabalhos é sempre visitas ao campo, está bem? E isso permite-vos dar outro tipo de noção acerca da realidade do terreno. Isto são mais alguns exemplos. Aqui foi um terreno que a gente foi ver há pouco tempo, ainda nesta fase, e tivemos a sorte de encontrar já lá uma trincheira aberta, porque isso dá-vos já mais ou menos para ver o que é que vão encontrar quando fizerem sondagens ou o que for, está bem? E outras coisas que vocês às vezes veem é isto, que são óleos com contaminação, que a gente vimos isto a escorrer e, portanto, já sabem que vai haver problemas da parte de contaminação. O que eu gosto de ter na fase final, estudo prévio, portanto, vocês fizeram a vossa pesquisa, o que eu gosto de ter na parte final são 2 modelos conceptuais. Um para o risco geotécnico e um para a parte da contaminação. Em que me dá, essencialmente, tem aqui o perigo, está bem?
tem aqui o efeito, e depois, se vocês quiserem, dou-vos a apresentação e podem ver isto com muito mais pormenor. E depois temos aqui a classificação de risco, consoante a pesquisa que nós fizemos. E isto depois dá-vos elementos para dimensionar o vosso plano de investigação para responder a determinado tipo de problemas. E não precisam de gastar montes de dinheiro em sondagens com 30 metros quando têm rocha tipo 5 metros de profundidade, qualquer coisa assim. E pronto, para a parte da contaminação, fazemos um modelo conceptual também, em que a ideia é caracterizar, voltando ao tal modelo da análise de risco, é caracterizarem as vossas fontes de contaminação que encontraram no local, os meios pelos quais elas conseguem progredir e os vossos setores. Lá está, podem ser pessoas, rios, água subterrânea, tudo isso, está bem? E depois faço o mesmo tipo de trabalho em relação a isto. Portanto, temos aqui os vários contaminantes nesta coluna, temos aqui os setores identificados e temos aqui os pathways. E depois temos aqui a classificação de risco qualitativa também e algumas notas sobre isso. Portanto, lá está, no final deste trabalho, o que vocês querem ter é a informação que vos permita dar resposta aos problemas levantados pelos modelos conceptuais que já vimos agora, com excelente custo-benefício, porque acreditem, vocês não são os únicos a fazer isto e há muita gente a competir e quanto mais barato for o vosso plano de investigação, melhor é para vocês conseguirem o trabalho, está bem? Portanto, a ideia é tentarmos ter um plano que consiga fazer o trabalho e que seja o mais barato possível. Isto em termos de mercado. E pronto, a segunda fase é a fase de anteprojeto. E a fase de anteprojeto baseia-se, o que se quer é fazer a seleção de locais para a vossa estrutura de implantação, fazer classificações geotécnicas de materiais e estimar já umas soluções geotécnicas e ambientais aproximadas para o vosso projeto. Já com estimativas de custos e parâmetros de dimensionamento. Vou deixar isso depois para a professora Ana Paula falar um dia mais à frente. E, portanto, em termos de prospecção, o que se costuma fazer na nossa área são as prospecções geofísicas, mecânicas, ensaios in situ e ensaios de laboratório. Está bem? Muitos de vós já ouviram falar da maior parte disto, outros não, mas o que vocês precisam de saber é que isto são técnicas que são feitas para caracterizar o terreno. Mais ou menos como se vocês fossem ao médico, está bem? E têm um problema e, portanto, vocês fazem raio-x e fazem, sei lá, biópsias e o que for, está bem? Isto é mais ou menos a mesma coisa, mas para o terreno. É importante referir que para as nossas estruturas correntes, em princípio, a não ser que seja uma zona aluvionar ou qualquer coisa assim, vocês não estão interessados em mais do que 10 a 20 metros de profundidade. Está bem? Porque as nossas sondagens normalmente não vão mais fundo que isso. A não ser que estejam numa situação geotécnica muito complicada. Portanto, muito rapidamente, as técnicas de geofísica são técnicas indiretas que investigam o interior da Terra, a subsuperfície, através de variações detectadas em parâmetros físicos. E depois vocês conseguem correlacionar isso com o modelo geológico do terreno. E não precisam de furar. São mais baratos. Conseguimos definir mais ou menos as características geológicas das camadas, portanto, a sua espessura, a ocorrência de falhas, acidentes estruturais, etc. E depois também conseguimos mais ou menos avaliar a escavabilidade dos materiais e estimar a profundidade do nível freático também, apesar disto ser um bocadinho mais complicado. As mais utilizadas, o que eu estou mais habituado a utilizar é a geoelétrica e a geofísica. A geoelétrica consiste na injeção corrente elétrica no terreno e depois mede-se a condutividade elétrica dos materiais em profundidade. E isto é muito utilizado, por exemplo, para ver materiais, para ver onde é que está, por exemplo, a diferença entre águas doces e águas salgadas, intrusões salinas, e também se usa muito na parte da contaminação. E depois o que vocês obtêm é uma tomografia deste estilo, que tem aqui a vossa caracterização da eletricidade elétrica do terreno, e, portanto, conseguem ver que há aqui uma grande diferença, que neste caso o que queria dizer é que era aqui que se encontrava a legibilidade de um aterro. Está bem? A outra técnica que se usa muito é a sísmica de refração e baseia-se essencialmente na geração de ondas sísmicas que se propagam no terreno e depois vocês conseguem, com base na interpretação dos resultados, também fazer um modelo mais ou menos estrutural do terreno. Pronto, e a geração de ondas sísmicas, não é? Isto parece assim muito... Ninguém vai fazer terremotos, o que vão fazer é pegar no martelo e dar uma pancada no chão, está bem?
ou se quiserem coisas um bocadinho mais, vá lá, intensas, também se pode usar explosivos, apesar disso ser raro. Portanto, a próxima parte é a prospeção mecânica. E a prospeção mecânica, a diferença da geofísica é que vamos mesmo fazer, observar diretamente o terreno. Também, mais uma vez, há várias técnicas que se podem utilizar. E a grande vantagem disto é que, com este tipo de técnicas, conseguimos realizar alguns ensaios in situ e de laboratório, porque conseguimos recolher amostras, está bem? E o que mais usamos são as sondagens a traduoco, à percussão e à rotação, e depois também se usa muito as valas e os poços. Estes são alguns exemplos de vários equipamentos de furação, com várias técnicas. Esta máquina aqui, na altura, estava a fazer traduoco, que é muito bom para se tentar em solos e rocha branda, mas não vos dá uma caracterização, uma descrição completa do logo da sondagem. Vocês têm que interpretar. Aqui temos um equipamento de furação à percussão, que há a diferença do que funciona essencialmente com a cravação por penetração de um amostrador no terreno, e depois vai-se tirando e vai-se continuando a pôr, e faz sondagem assim. E depois tem as sondagens à rotação, que essas sim funcionam com a carote, e vocês conseguem aí fazer a recolha integral da amostragem. Portanto, tem aqui um exemplo de um testemunho recuperado de uma sondagem deste tipo. Pronto, e o vosso objetivo com as sondagens é ter isto, tá bem? É um log do terreno adequado ao vosso objetivo de trabalho. Pode ser mais virado para o ambiente ou mais virado para a geotecnia. E, portanto, isto são só algumas considerações sobre as sondagens. Atingem profundidades elevadas, e já falamos disto. Outra das coisas interessantes é que com as sondagens vocês podem, depois de terminarem a vossa sondagem, podem instalar piezómetros para verificar então o nível freático, como já tínhamos falado anteriormente. E claro, as sondagens podem se adaptar a tudo, está bem? Selecionadas com critério. Porque se vocês me mandam uma sondagem à percussão para onde tem granito, meus amigos, não vai lá nenhum e volta para trás e gastaram dinheiro. Outra técnica que eu estou muito habituado também a utilizar é os poços. E os poços são essencialmente são feitos por uma retro, normalmente, ou uma giratória. Conseguem ir mais ou menos até 3 ou 4 metros de profundidade, normalmente, em solos e rocha branda. E são muito rentáveis, porque conseguem fazer uns 10 por dia. Tá bem? E isto conseguem cobrir áreas muito grandes. E se a vossa estrutura for muito ligeira, às vezes só os poços chegam e nem têm que fazer mais nada. O único ensaio in situ que eu vos vou falar, porque tudo isto dava para 3 ou 4 palestras, é o ensaio SPT. Pronto. Não sei se já ouviram falar. O ensaio SPT é o ensaio que é feito em todo o lado e que já foi estudado tanto, que vocês já conseguem correlacionar o SPT com tudo, atualmente. E, portanto, a indústria usa imenso o SPT, porque é fácil, é pouco expedito, permite determinar as propriedades mecânicas dos solos logo. E é muito simples, é literalmente contar o número de pancadas para fazer um amostrador assim, penetrar no terreno. E não é mais que isto. Está bem? Pode-se fazer em furos de sondagem e tem aqui o resultado. Está bem? Portanto, o ensaio feito por cravação. Temos aqui um peso normalizado, que ele sobe até aqui, é largado, de uma altura normalizada também, desce, bate aqui, e esta batida transmite a energia lá para baixo onde está o amostrador, e o amostrador vai sendo cravado. E depois o que vocês também têm é isto e o resultado é este, está bem? É o amostrador com o solo que entrou durante a realização do ensaio. E pronto, e chegamos mais ou menos à parte dos resultados que vocês pretendem obter com a parte da prospecção geotécnica. O que vocês querem para estruturas, quando querem fazer uma obra, normalmente é fazer o zonamento geotécnico do maciço, ou do maciço terroso, neste caso. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, vocês têm que encontrar, ou têm que dizer ao vosso cliente, as zonas do terreno e as profundidades em que vocês podem ou não fazer escavações, podem ou não fundar a vossa estrutura, têm que ir mais fundo ou não, têm que fazer melhoramento de terrenos ou não, está bem? E esse é o objetivo. Portanto, imaginem, neste zonamento aqui, isto é o perfil geológico, e aqui convertido em zonamento geotécnico,
Neste caso, eu agora não tenho aqui a descrição, mas penso que se terá concluído que esta zona aqui, a ZG3, a zona ZG3 não era adequada para a fundação da estrutura em si e, portanto, recomendava-se a escavação até A2, que aí essa sim já permitia a aplicação de cargas de 100 a 150 kN por metro quadrado, que já é, pronto, essencialmente, o objetivo é vocês dizerem ao pessoal, vocês podem fazer a vossa fundação aqui. Volto agora, portanto, cobrimos mais ou menos a parte da geotecnia, a parte do ambiente, lá está, voltamos agora a esta parte, que também entra nas investigações. O vosso problema normalmente é este. Vocês têm aqui dois tipos de terreno, está bem? Isto é o que se chama um brownfield, um terreno que já foi construído e que já foi utilizado, neste caso, como indústria. E um greenfield, que foi, se calhar, utilizado como agricultura, está bem? O vosso problema é que isto normalmente nunca é utilizado para construção e normalmente vamos construir sempre aqui, porque normalmente há apoios, está bem? E, portanto, um terreno deste tipo tem muito mais probabilidade de estar contaminado do que um terreno deste tipo, onde só usaram, se calhar, pesticidas. E, portanto, tem que fazer outro tipo de sondagens. Normalmente, para solos, não se costuma ir, depende, não é? Depende do caso específico em si, mas normalmente não se vai muito mais fundo do que 3 metros. E a ideia é progredir a vossa sondagem até terem uma amostra que vos pareça terreno natural e que não esteja contaminado. E depois tudo isso é depois confirmado com testes de laboratório, não é? E para determinar as concentrações dos elementos, dos contaminantes que já tínhamos identificado. E, portanto, temos um equipamento assim muito ligeiro. Aqui há a percussão manual também, que é pronto, não é pesado, não é? E conseguimos também uma grande rentabilidade ao utilizar este equipamento. Isto é um exemplo de uns solos muito contaminados que nós encontramos no trabalho há pouco tempo também. E o que fazemos é pegar nos solos, a mostrá-los aqui em frascos fornecidos por laboratório, depois enviamos para o laboratório e eles dizem-nos as concentrações dos contaminantes. Isto é uma aplicação do trado, de uma prospecção com trado manual e deixem que vos diga que não é nada bom vocês estarem a usar este tipo de equipamento. E aqui a contaminação do modelo conceptual que nos indicava era que toda esta zona tinha sido utilizada para depósito de amianto, de resíduos de amianto. O amianto é muito perigoso para a saúde humana, especialmente quando está em solos, e os solos estão secos. Bastam concentrações muito reduzidas para vos provocar imensos problemas de saúde mais tarde. E todo o cuidado é pouco quando estamos a trabalhar nestes terrenos. Está bem? Daí a máscara para as fibras, o capacete, mais aquela coisada toda. Depois é um calor que vocês não também veem. Portanto, vocês depois recebem os resultados do laboratório, não é? E a partir daí conseguem fazer um modelo da avaliação da contaminação, que vos diz para cada tipo de contaminante onde é que estão as concentrações mais elevadas, que os vermelhos, e onde é que estão as concentrações mais baixas, que os azuis. E isso depois permite-vos, mais à frente, fazer outro tipo de trabalhos. Portanto, se vocês quiserem, ou se ainda assim quiserem construir ali, vocês podem recomendar que os terrenos contaminados podem ser removidos e ser enviados para aterro de resíduos. E conseguem mais ou menos calcular as volumetrias e dar uma estimativa de custos ao cliente se eles quiserem optar por uma solução deste tipo. Pronto, olhem, vou-vos só concluir a dizer que a informação recolhida no final desta fase, do projeto, deve ser suficiente para validar, isto é o mais importante, é validar ou retificar os modelos conceptuais, geológicos, geotécnicos e de contaminação que obtiveram na primeira fase, na fase de estudo prévio. Depois orientar a seleção de disposições construtivas para a vossa estrutura corrente. E depois selecionar o plano de trabalho geotécnicos para a fase de projeto de execução. Porque, meus amigos, depois desta fase há mais uma e depois há mais outra, antes de chegarmos à parte da verificação, está bem? Portanto, estas técnicas, nas fases seguintes, normalmente vamos fazer mais um conjunto de trabalhos do mesmo género e que nos vai permitir refinar ainda mais os nossos modelos, até estarmos satisfeitos com o modelo do terreno em si. E depois também o que pretendemos no final destas fases é aferir a necessidade de efetuar trabalhos adicionais de avaliação da contaminação de solos ou águas subterrâneas e a aplicação de técnicas de remediação. Pronto, espero que não nos tenham chateado muito antes do almoço. Só para concluir, dizer que isto era aquela escavação que eu estava a ver onde encontramos os hidrocarbonetos. Portanto, o que fizemos foi fizemos a escavação, removemos aquilo, mandámos para aterro,
ou recomendámos mandar para aterro, depois recomendámos fazer, escavar mais uns 200 ou 300 milímetros, só para garantir a fundação em si. E pronto, e depois isto já é a fundação desta casa, a estrutura já depois do betão colocado. Pronto, e depois, entretanto, construíram para cima e está tudo bem. Pronto, muito obrigado pela atenção. Mas não sei se alguém se quer inscrever, fazer perguntas. Não. Não é uma pergunta, é só... Olá, bom dia a todos. Não é uma pergunta para o João, é não? mais um pedido para partilhar connosco, em especial com os colegas aqui estudantes, a experiência de ter feito este trabalho em Inglaterra, tendo levado uma formação portuguesa. E, portanto, como é que é chegar a um país como a Inglaterra, que tem uma tradição enorme em avaliações geoambientais, e a empresa para onde o João foi trabalhar foi exatamente uma empresa que tinha uma grande preocupação com esse tipo de projetos, e portanto, partilhar connosco só essa experiência. Como é que é chegar à Inglaterra com um curso em Engenharia Geológica no Monte da Caparica e por aí fora. Está bem, João? Sim. Pronto. Obrigado pela pergunta. Acho que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, agora mantendo a piada, foi procurar o pub mais próximo. Mas pronto, um bocadinho mais a sério. Acho que a formação que é dada aqui é extremamente diversificada. Está bem? Acho que na parte geoambiental, pronto, vocês sabem que aqui em Portugal, na parte do ambiente, Portugal ainda não tem uma lei que trate essencialmente de solos contaminados. Está bem? É uma lei que está para sair. E nós seguimos guidelines canadianas para fazer este tipo de avaliação. Em Inglaterra está tudo feito. Eles têm tudo muito bem definido. Portanto, para mim, para a parte do ambiente, não foi muito difícil eu adaptar-me, porque estava tudo escrito em tabelas e eu sabia o que é que tinha que ir à procura em termos de valores de referência de solos contaminados e águas contaminadas. E sabia o que é que andava à procura. Portanto, acho que saímos daqui realmente de novo muito bem preparados para trabalhar nessa área. Mesmo em países diferentes. Claro que as metodologias de trabalho não são as mesmas, pronto. Mas isso tem a ver com a cultura. A parte da higiene e segurança no trabalho não tem nada a ver. Nada. É uma coisa completamente à parte. Eu não podia entrar se eu tivesse a fazer uma obra ou uma investigação aqui, por exemplo, numa coisa destas, e se eu estivesse a fazer ensaio ou a fazer monitorização de gás ou de águas, ou se estivesse a fazer sondagens ou o que for, eu tinha que ir com os EPIs todos e mais alguns, mesmo assim, porque é assim a cultura da higiene e segurança no trabalho lá. E aqui em Portugal, realmente, quando voltei, não tive essa sensação. Portanto, eu acho que isso é uma diferença muito grande. Em termos de técnicas aplicadas mesmo para a construção e para a investigação, é muito ela por ela. O que se faz lá é a mesma coisa que se faz aqui, com algumas diferenças que têm a ver com o fundo geológico, portanto, dos dois países. Não é? Eu, por exemplo, eu lá usava imensas sondagens à percussão e aqui não uso sondagens à percussão. E ninguém faz sondagens à percussão, por exemplo. Mas foram essencialmente essas as diferenças que eu encontrei. Mas acho que adaptei-me bem e ao fim de 3 semanas já estava aí sozinho para o campo. Eu ia só pedir ao João para traduzir os EPIs, para quem não chegou a mestrado, se faz favor. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. É o capacete, é o colete, refletor, são as luvas, as botas, o que mais? Biqueira de aço, sim. Óculos. Esse é o básico, é o kit básico. O apito. É o kit básico. Sim. Depois há coisas mais especializadas, não é? Estão ao pé de máquinas, têm que usar Os auscultadores, sim. a coisa vai complicar, está bem? Mas, por exemplo,
João diz, eu vou para o campo, posso levar uma luz de inteira, posso não levar, cá em Portugal. Agora, lá é absolutamente impensável. Sim, não, as levar, não se pode. entendeu? A diferença é esta. Não é que vocês cá não deem o que é que têm de fazer. A questão que ele está a pôr é que cá ninguém vos obriga a que recomenda-se, como é óbvio, mas não é obrigatório a, exceto quando vão para um local contaminado. Não é? Como aqui foi bem salientado, porque então no caso de elementos com toxicidade elevada, como é o amianto, não se pode brincar. Obrigada. Ok. Eu ia acrescentar qualquer coisa, porque João foi um bocado modesto na resposta à pergunta que eu fiz. Porque era um pouco mais além disto. O João tem esta oportunidade de trabalhar na Inglaterra e, num primeiro momento, tem uma entrevista Skype. Conhecem entrevistas Skype, certo? Já ouviram falar? E como resultado da entrevista Skype, convidam o João para visitar a empresa no sul da Inglaterra, ir de manhã e voltar à tarde. E basicamente foi o quê? Meio-dia de entrevista, convivência com as pessoas da empresa. Quando o João regressa, a ideia que tinha é que dentro de 2 semanas iriam enviar-lhe uma proposta que chegou no dia seguinte, logo. Não, chegou mesmo no dia. No próprio dia. Chegou, estava eu a passar a segurança para voltar para Portugal. E já estava a chegar na manhã. Portanto, o que é que isto significa? Ou eles não tinham mais nada e a Inglaterra está basicamente vazia em termos de pessoas formadas nesta área, ou de facto, uma pessoa formada cá, com uma entrevista Skype e com uma visita de meio-dia, deixa impacto suficientemente positivo para que receba logo uma proposta, não passado 2 semanas, mas passado 2 horas. Os engenheiros portugueses são muito bem. E, portanto, mesmo que tenham um sotaque estranho, que era o problema que o João tinha em Inglaterra. E conduzir à esquerda, não é? E conduzir à esquerda. Esses aspectos são extremamente importantes e, portanto, era um pouco por aí que eu queria. Eu percebi que o João quis ser um bocado modesto na resposta, mas tem a ver com isso. Ok. Obrigado. Não sei se querem pôr mais alguma questão ao João. Eu queria só dizer que, fazer uma pergunta, porque é um facto que em Inglaterra eles têm normas para tudo. Nós cá começamos a ter os Eurocódigos, como mostrou aí, algumas normas europeias que vão entrando mansinho na nossa rotina, mas lá é mesmo institucionalizado que estas normas europeias adaptadas à realidade britânica, a maior parte das vezes, mas isso funciona sempre, seja para o que for, não é? Sim, funciona sempre. As normas europeias adaptadas são, na indústria da construção, deste tipo de estruturas, são seguidas. Pronto, é sempre assim. Devo dizer que o Eurocódigo ainda está a passar por algumas dificuldades também. Sim, as vozes mais críticas para a parte de dimensionamento do Eurocódigo vêm da Inglaterra, essencialmente. Sim. A indústria, eu diria que o Eurocódigo é mais utilizado lá do que é aqui, mas mesmo assim há muita ambiguidade ainda nos projetos e nós tentamos seguir. Eu tento sempre seguir as recomendações do Eurocódigo para a prospeção, mas sim, há muita ambiguidade ainda na área. Sentiu necessidade de fazer ou fez alguma formação nos 3 anos que lá esteve? Formação? Porque eles têm uma maneira de funcionar diferente a nível da engenharia, não é? Sim, quer dizer, a empresa onde eu estava essencialmente era muito virada para esta parte, para a parte da prospeção em si e da interpretação de dados. Eu acho que em engenharia, o pessoal... Lá não há engenheiros geólogos, está bem? Não existe o curso. Portanto, há engenheiros civis, com especialização em geotecnia, há geólogos de engenharia, mas o nosso curso geralmente não há. E, portanto, todas as empresas são constituídas por esta malta, que mais cedo ou mais tarde, depois entram também na parte do ambiente e trabalham muito em conjunto. Quer dizer, eu acho que realmente o teamworking na empresa onde eu estava, funcionava mesmo muito bem. Cada um fazia os seus trabalhos. E o treino, quando eu cheguei lá, que acho que foi uma coisa muito bem feita e que acho que é comum nas empresas de lá, é que eles põem-vos com 2 anos a treinar. Que é o que se chama como é que se chama aquilo? O Graduate Scheme. Pronto, e aí eles tentam fazer com que vocês
passem por tudo e mais alguma coisa em termos de experiências, para depois, quando vocês chegarem ao terceiro ano, já podem escolher o vosso caminho. Por exemplo, eu escolhi mais a parte da geotecnia, mas houve pessoal que foi para o geoambiente. Tá bem, mas este tipo de treino que eles promovem dá-vos imensas capacidades para trabalhar em tudo. Tanto que eu agora trabalho em projetos tanto das duas áreas, essencialmente. Portanto, a parte da formação é muito boa. Depois também fiz outras formações de higiene e segurança no trabalho, formações de ensinamento de fundações profundas, mas já era coisas que eu também queria fazer. E depois eles não vos deixam ir para o campo ou para nada sem que vocês tenham um certificado a dizer, pronto, é o que se chama é um exame, está bem? De higiene e segurança no trabalho, essencialmente. Vocês têm que passar se quiserem trabalhar na área. Portanto, sim, as coisas funcionam. É só uma questãozinha de tocar nesse aspecto, não é propriamente o normal nosso, mas aqui no nosso mestrado temos higiene e segurança do trabalho. Imagino que não tinha, que era não era engenheiro geólogo, tinha sido contratado como outro tipo de engenheiro aqui desta faculdade, que não tem no currículo, que existe aqui um curso, sabe, que não tem no currículo de higiene e segurança no trabalho. Pronto, parece que, é só por curiosidade, já agora lembrei-me, seria mais complicado, teria mais alguma dificuldade, tinha que fazer a formação, não é mesmo? Sim. Mas quer dizer, sentiu alguma facilidade pelo que teve aqui, pela cadeira que teve aqui? Pelo menos teve uma cadeirinha disso. Olha, vou-te ser muito sincero. Há uma diferença entre o ter e não ter, e estar lá a enfrentar essa formação. A primeira coisa que eu posso dizer é que eu já não me lembrava que tinha tido higiene e segurança no trabalho aqui na faculdade. Pronto, vamos assumindo que realmente que a gente se lembra que tivemos isso. Eu diria que sim, porque as abordagens e os trabalhos que são feitos nesse exame, ou nessa formação, são essencialmente os mesmos, mas são mais aplicados à indústria em si. Portanto, há muita coisa sobre o trabalho em altura, há muita coisa sobre EPIs, sobre fire on site, coisas mesmo aplicadas a estaleiros de obra. Mas a formação em si não tem nada que saber, é muito... É quase senso comum, está bem? Sim. É garantir que vocês conseguem... É garantir que vocês conseguem ir sozinhos para o campo e saem de lá sem uma perna, pronto, com tudo. Porque há sondadores, e eu conheci sondadores que ao fazer um SPT ficaram sem esta parte do dedo. Depois voltaram a cozer. E foi aquilo. Não sei como é que fazem aquilo, mas pronto, aquilo depois voltou a funcionar. Seja na teenager, funciona. Pronto. Por favor, quem se chama? Luís, ao início da tua apresentação, falaste que a engenharia geológica está enfocada no geoambiental, geotecnia e Georrecursos. georrecursos. O georrecursos, eu não abordei esse tema porque nem é a minha área, mas o georrecursos essencialmente é a utilização das técnicas de... Muitas das técnicas são as mesmas, mas para avaliar recursos para áreas mineiras, estás a ver? A dúvida é a seguinte, desde o teu ponto de vista, qual é que achas que é o futuro da geologia geológica? Onde é que vai? Geotecnia. Olha, eu vou-te dizer o seguinte, quando eu estava a fazer o curso, quando comecei a licenciatura, toda a gente dizia que a geotecnia ia bombar. Portanto, a geotecnia era o futuro nessa altura. Em 2008, por aí. 2008. Depois chegou a crise. A geotecnia acabou. Agora, neste momento, temos outra vez montes... Parece que há investimentos que vão ser feitos por causa do lítio e essas coisas, que eu tenho dado muitas notícias. Eu acho que pode ser por aí. Eu acho que é capaz de ser... Neste momento, acho que é mais a combinação entre os georrecursos e o geoambiente, que também depois tens muitas coisas sobre áreas mineiras degradadas e isso, que eu não abordei na minha apresentação, mas pronto. Neste momento, eu diria que... Respondendo à tua pergunta, eu diria que isto é capaz de ser muito interessante nos tempos mais próximos. O que não quer dizer que daqui a 6 meses, de repente, não esteja um investimento enorme numa obra qualquer que te permita voltar à geotecnia, não é? Sim. Agora também há imensas obras que vão começar a ser desenvolvidas. Eu lembro-me agora do Caminho de Ferro, da ligação, não sei, de Évora, não é? Ou Elvas. Portanto, também acho que neste momento há trabalho nas 3 áreas em Portugal. Em Inglaterra não, em Inglaterra é isto. Em Inglaterra é isto e é isto. Porque eles precisam de imensa construção, porque têm um monte de pessoal que não tem casa e por isso é que
precisam sempre de fazer mais development. Obrigada. Temos ali uma questão, apresenta-se e põe a questão, se faz favor. O meu nome é Renato Pires. Basicamente, eu queria fazer uma questão a nível dos anteprojetos e queria mais especificar o processo geoelétrico. E tomei conhecimento, até porque o documentário normalmente é usado para prospecção de ouro e não exatamente ou seja, processos de engenharia na parte da geotecnia. E queria, se pudesse falar um pouco mais sobre o próprio projeto, o próprio processo em si, geoelétrico, e se pudesse explicar um pouco como funciona. Eu vou-te dizer aquilo que sei. O geoelétrica para mim é mais ou menos na ótica da contaminação. Mas o processo em si, aquilo funciona assim. Tu tens um perfil, portanto, lá daqui até ali, e depois colocas elétrodos a distâncias determinadas ao longo do teu perfil. E depois tens um dispositivo que gera impulsos para o terreno. Está bem? Impulsos elétricos. E as diferenças na condutividade dos materiais é que te vai dar portanto, aquele zonamento que foi feito. Portanto, se tu tiveres um elemento ou uma mineralização ou o que for, que tenha, neste caso, que tenha alta condutividade, então isso vai ser detectado. Especialmente se tiveres zonas que não são condutivas, que são muito resistivas aos impulsos elétricos à volta. Está bem? Portanto, é sempre nesse sentido. Também consegues ver, por exemplo, zonas de aterros, em que tens os lixiviados, não é? Que normalmente estão cheios de contaminação e de elementos e metais e o que for. Consegues ver muito bem essa diferença porque tens materiais altamente condutivos e normalmente com alinhamento e trabalha-se muito assim. Portanto, é isso. Quando tu tens mineralizações que são cheias de metais ou não sei o quê, em princípio sim, isso vai pegar e pode ser utilizado, apesar de eu não ser todo um especialista na matéria. Eu posso dar aqui uma chegadinha. Diga-me uma coisa, você é de que ano? Se nem é que está a geofísica? Não, estou no primeiro. Bom. É uma curiosidade muito interessante. A geofísica, vocês vão ter, como já tiveram, vocês vão ter no segundo ano, eu vou agora um conhecimento mais prático. E essa questão do ouro é pertinente. Para ter uma ideia, há vários métodos de inspeção elétrica. A geoelétrica, tal como João Luís disse, é mais direcionada para problemas de contaminação, de águas, portanto, tudo o que seja a detecção de diferenças de resistividades. A componente dos metais e a componente metálica, mais relacionada com a prospecção do recurso, geralmente está relacionado com os métodos de polarização induzida. Está bem? IP. Se você procurar por Induced Polarization, você vai encontrar uma série de casos de estudo de resíduos de metais com esse método. Portanto, há variantes, portanto, há variáveis, há situações diferentes, mesmo dentro de cada um dos métodos. E que há de ter a oportunidade de aprender. Está bem? Okay? Isto é uma chega para aqueles que este ano vão poder usufruir também das aulas práticas também. E aqueles que já os incluíram, portanto, vão ter diferenças este ano, vão mesmo trabalhar com os softwares de modulação, portanto, uma operação de chance agora. Uma curiosidade. Só para dizer, uma vez que está no primeiro ano, que os métodos geofísicos, o mesmo método pode ser utilizado para as 3 áreas. Geralmente não é muito comum, mas o mesmo método, no caso da refração sísmica, por exemplo, é utilizado para as 3 áreas. Se bem que com mais aptidão numa que noutras, mas isso faz parte da sua formação futura e que esperemos que os que já a fizeram que percebam agora que é cultura geral para ficar para o resto da vida. Porque tudo que tem a ver com métodos de prospeção são essenciais porque é geralmente a base para lançar qualquer intervenção de engenharia. Qualquer uma daquelas 3 áreas, mas é o fundamento para aquelas intervenções. Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ao engenheiro João Luís, que já vamos muito adiantados. Ainda bem, não estou interesse da vossa parte. Eu gostaria de agradecer ao engenheiro João Luís
ter tirado tempo da vida dele para nos visitar hoje. Agradecer a presença a todos e convidá-los de hoje a 8 dias a assistir a uma palestra já no novo horário às 3 da tarde sobre Engenharia Geológica e Fundações, de hoje a 8 dias às 3 da tarde. Mais uma vez agradeço a presença de todos e pedi uma salva de palmas para o Engenheiro.